eu sou um leitor voraz, assim, então eu estou sempre lendo um livro e procurando outros livros para ler. Normalmente eu leio um livro a cada 3 dias, o que dá uns 100 livros por ano. Então eu gosto de ir a livrarias, na internet eu gosto de estar sempre olhando livrarias aqui no Brasil, fora do Brasil, e a maioria dos livros, não é, das capas que as editoras cristãs vendem, elas colocam nas suas capas, elas expressam muito do evangelho pregado hoje, não é? Promessas de que você e eu podemos ser os heróis da nossa história. Então as capas, grande parte das capas são de pessoas no alto de uma montanha, com a mão para cima, elas venceram, conquistaram penhascos rochosos, foram vitoriosos. E aquele livro, como a igreja de hoje em dia diz para nós: olha, leia esse livro, frequente este culto, faça essas coisas, e você vai se tornar um herói, uma princesa, um príncipe, um guerreiro vitorioso. Você vai ser como esse grande homem que escreveu esse livro, ou esse grande pastor, esse grande ungido de Deus. Eles venceram, eles conseguiram isso e aquilo. O nome disso é adoração de ídolos. O nome disso é idolatria. E alguém pode perguntar: qual é a alternativa a esse evangelho falso? É a diferença entre estar na carne e no espírito, entre pregar o evangelho ou pregar a lei. A alternativa é o que Paulo diz: não sou eu, mas quem vive, mas Cristo vive em mim. Quem é o herói dessa declaração, queridos? Na declaração de Paulo, quem é o herói? Quem recebe toda a glória? Não é ele num alto de um penhasco dizendo: sigam os 7 passos de Paulo para chegar aqui. Ele diz: não, mas vivo eu, é Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que se entregou e morreu por mim. Quem é o herói? Quem está em proeminência? Cristo. Então alguém me perguntou: pastor, eu tenho medo, eu queria saber, eu estou debaixo da graça ou não estou? O pastor prega sobre as doutrinas da graça, mas eu quero ter certeza. O apóstolo Paulo diz em Romanos 7:6: mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de vida, em novidade de espírito, e não na velhice da letra. Isso é o evangelho, e só isso é o evangelho. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Romanos 7:6. Essa é a resposta final do apóstolo Paulo aos críticos, não é? Da geração dele, que constantemente estavam ofendidos com a graça de Deus. Naquela época já era assim, já tinha as pessoas que eram os superapóstolos, os campeões, os que subiram a montanha, as princesas, os príncipes, os heróis, os conquistadores, que você devia imitar. Algumas pessoas acusavam Paulo de que ele depreciava a lei de Deus, e que isso levaria ao antinomismo, não é? A uma pessoa viver uma vida de pecados. Mas Paulo vai dizer: isso é o oposto. A graça fala sobre viver no Espírito. Ou você está vivendo no Espírito ou na carne. E quem vive na lei, vive na carne. Então, ele já tinha, no capítulo 6, refutado, mas aqui ele vai mais direto. E ele diz que essa é a única maneira de nós vivermos uma vida que honre e exalte a Deus. Ele estabelece isso no versículo 5. Mas agora,
nós podemos ver isso ponto a ponto, não é? Ele traça um contraste entre a nova e a velha vida. Todos os outros evangelhos são coisas da carne, elas apontam para o homem, apontam para as suas realizações, dão 7 passos para você ser vencedor igual aqueles homens. Como eu disse, quando a alternativa de Paulo é: não mais vivo eu, Cristo vive em mim, quem está em proeminência, quem é o herói da história é Cristo. Nada no evangelho aponta para outro lugar. É isso que a graça faz, e só a graça, não é, faz isso. E Paulo vai dizer agora para nós que isso não é teórico, não, isso é essencialmente prático, porque muitas pessoas acusavam Paulo, como acusam hoje, não é? Quando nós falamos sobre a graça, essa pregação de graça, essa pregação sobre a justificação apenas pela fé, soa maravilhosa, mas ela leva a que prática? Ela leva a que vida? Sabe? A que tipo de vida diária, concreta, ela leva? E Paulo então estava preparado para enfrentá-los nos termos deles. Os judeus acreditavam na capacidade humana de agradar a Deus, na capacidade humana de conquistar o aplauso do mundo e de Deus. E a graça era uma ofensa para eles, era uma ofensa para a mente racionalista dos gregos. Então Paulo vai traçar o contraste entre a velha vida e a nova, entre estar no espírito e estar na carne. É um contraste total. Ele fala sobre não servirmos mais como escravos na velhice do que está escrito, mas na novidade do espírito. O que isso quer dizer? Eu já vi muitas pessoas deturparem tudo isso, não é? Paulo considera essa distinção muito importante. Ele ressalta ela em todo o Novo Testamento, não é? No capítulo 3 da segunda epístola de Paulo aos Coríntios, ele faz isso. Em Hebreus 8 é traçado um contraste entre a velha e a nova aliança. É dito que você não pode estar vivendo nas duas relações. A aliança que Deus fez com Moisés e a nova aliança mediante Cristo, não é? Isso é fundamental, porque isso é a exposição da salvação cristã, da salvação que Cristo traz, do plano eterno de Deus. E o capítulo agora, a partir da onde nós lemos, a partir do 7, 6, é apenas uma digressão feita para tratar das dificuldades surgidas na mente de certas pessoas, com a verdade da graça de Deus. Então o versículo 6 é uma declaração importante: mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Então nós queremos considerar as diferenças de viver no espírito e viver na carne, de viver o evangelho ou viver um outro evangelho qualquer que o homem inventa, de estar debaixo da lei e debaixo da carne, ou estar debaixo da graça de Deus. Então nós queremos ver algumas distinções. Vamos ver tantas quantas for possível. Não vou dizer quantas, porque isso nunca dá certo, não é? Então vamos vendo. Primeiro, existe a diferença. Quando nós pensamos no evangelho e na lei, existe a diferença entre a relação externa e interna com a lei de Deus. Noutras palavras, com a moralidade. Essa é a primeira diferença entre viver no espírito e na carne. Viver na carne necessariamente não é viver uma vida imoral, pelo contrário.
Os judeus que Paulo confrontavam eram homens altamente morais. O próprio Paulo tinha sido um homem altamente moral, e ele vivia na carne, tão na carne quanto aqueles que viviam uma vida imoral. Viver na carne é o oposto de viver no espírito, ainda que isso te leve ao farisaísmo, ao legalismo ou ao mundanismo. Ambos estão vivendo na carne e não no espírito, o homem mundano e um legalista. Paulo, então, essa é a primeira distinção entre o evangelho e a lei, não é? A relação externa e interna que o homem tem com a lei de Deus. Então, no capítulo 3 da segunda epístola aos Coríntios, Paulo diz assim: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus, com o Espírito de Deus vivo. Antes, nós poderíamos dizer, é escrito com tinta, mas não é assim agora. É o que Paulo está dizendo. Agora é escrito com o Espírito, não em tábuas de pedra. É o que ele está dizendo. Uma coisa externa a você. Mas onde está escrito agora? Ele diz, nas tábuas de carne do coração. A velha lei estava fora do homem. É isso que é viver na carne, não é? É isso que é estar debaixo da lei, não da graça. A velha lei estava fora. Ela era escrita em pedras, com tinta. Era uma coisa que você via com os olhos físicos. Você lia, você tinha acesso. Paulo está dizendo, a situação não é mais essa. Agora ela está gravada, escrita, implantada nas tábuas de carne do coração dos homens que estão em Cristo, daqueles que foram regenerados. No coração, elas estão no próprio centro da personalidade, nos recessos mais profundos do ser humano, da onde brotam todas as coisas. Agora, quando nós nos inclinamos para estudar a palavra de Deus, nós estamos considerando algo, Paulo diz, que já está dentro de nós como princípio. A Epístola aos Hebreus, no capítulo 8, o autor cita Jeremias capítulo 31, onde fala que Deus faria com o seu povo uma nova aliança, e Deus diz assim, não segundo o concerto que eu fiz com seus pais, mas um novo concerto, uma nova aliança. E quais são as características dessa nova aliança que Jeremias diz e que Hebreus 8 repete? Porei as minhas leis no seu entendimento e escreverei elas em seus corações. Antes, na primeira, ele tinha escrito isso em tábuas de pedra e entregou a Moisés, e Moisés entregou aquilo ao povo. Mas na nova aliança, Jeremias diz, e Hebreus 8 ecoa, eu vou colocar essas leis no entendimento deles, e eu vou escrever essas leis no coração deles. E aqui nós encontramos a distinção fundamental entre a velha e a nova aliança, entre as duas maneiras de viver, na carne e no espírito. Está aqui. Antes de alguém ser cristão de verdade, antes de alguém ser regenerado, ele tenta se conformar a um padrão externo, ao modelo externo. Aqui está o modelo. Porém, ser cristão significa que esse padrão está dentro de nós. Naturalmente, em certo sentido, ele ainda está fora, porque é a Bíblia, é a palavra de Deus. Como Lutero disse, a palavra de Deus é externa, é um livro. Naturalmente, isso ainda é verdade, é a verdade absoluta. Mas o fato importante é que na nova aliança ela está dentro também. Essa é a distinção. Você lê a palavra, mas na sua mente e no seu coração há algo que deseja aquela palavra, há algo que deseja aquela vida,
algo que corresponde àquilo. Você não está olhando mais só para uma coisa exterior, não está olhando mais para uma mensagem que o pastor prega, não está olhando só para um livro. Você tem também consciência de todas aquelas coisas dentro de você. Você está vivo para aquelas coisas. Você não precisa ser persuadido para não ser mundano. Alguém não tem que ficar te convencendo todo dia a viver para Deus. Alguém não tem que te convencer todo dia com iscas mundanas, dinheiro, saúde, vida longa, casamento, para você ir a Deus. Não, não, dentro de você, Deus colocou as suas leis e colocou elas no seu entendimento, e agora você as deseja, de tal maneira, que o oposto do que nós vemos hoje, as pessoas podiam morrer, a essa mesma igreja, que ele está escrevendo, estavam perdendo tudo com alegria. Essa é a nova aliança, algo dentro que corresponde ao que está fora. A lei é algo simplesmente tentando se conformar a algo externo. Agora há um poder que chama a tua atenção para essas coisas, e esse poder não é o pastor, esse poder está dentro, esse poder é o fato de você ter sido regenerado e ser a habitação do Espírito Santo. Dentro de você há um clamor pela verdade, pela comunhão com Deus. Há um princípio operando no centro da sua personalidade, não é algo frágil e fraco. Deus escreveu aquilo no coração, não é o pastor tentando convencer um jovem, um velho, um de meia idade a viver para Deus, a não amar o mundo. A mesma verdade é exposta na Epístola aos Filipenses, capítulo 2, versículo 13: operai a vossa salvação com temor e tremor. Isso já existia o padrão, operem isso, mas aqui está a distinção da nova aliança, porque é Deus que opera em vós, é Deus que opera dentro de vocês, tanto desejar quanto efetuar, segundo a sua boa vontade. Isso é evangelho, isso é a nova aliança, isso é a graça. E Paulo então se regozija em que nós morremos para a lei, em que fomos libertos da lei que antes nos retinha. Para quê? Ele diz: porque agora nós podemos servir em novidade de espírito, não na velhice do que está escrito. Está dentro de nós, é o que ele está dizendo. Ele não está falando nada contra o que está escrito. O que ele está dizendo é que antes o que está escrito só nos mandava para o inferno. Era uma escravidão. Agora está dentro de nós. Agora nós amamos o que está escrito, porque o mesmo Deus que escreveu o livro, que é a palavra de Deus externa a nós, nos deu um coração no qual Ele escreveu a sua vontade, nosso entendimento. Agora, tudo é diferente. Você não precisa ser persuadido, não é? A olhar para uma coisa que está fora de você, alguém tem que te convencer: isso é bom, isso é o melhor caminho, esse é o que você deve fazer, você vai se dar mal se você não fizer isso. Não! Isso é a lei, isso é moralidade, isso não é o evangelho. O homem está tentando ser persuadido porque aquilo está fora dele. Agora há um poder em seu interior que chama a tua atenção para isso. Esse é o evangelho. Aquela pessoa queria saber o que é estar, viver no espírito e viver na carne. Essa é o primeiro princípio, é um princípio operando em nós, no centro da nossa personalidade. Não é um pastor tentando convencer eu a viver uma vida que eu não quero. Então Paulo diz em Romanos 7,6: mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Segundo lugar, o primeiro ponto leva necessariamente ao segundo. Esta nova vida
no Espírito, significa que agora nós temos um entendimento que não tínhamos antes. Nossas mentes foram abertas para entender o que não entendíamos em relação à lei. Grande parte do evangelho pregado hoje é exatamente a negação dessa segunda coisa, que é consequência da primeira. Grande parte das pessoas que se dizem evangélicas não entenderam a lei. A segunda razão que Paulo dá é exatamente porque agora nosso entendimento foi aberto para nós entendermos o propósito da lei. O entendimento da lei, de tudo que diz respeito a ela, no propósito de Deus. Qual era o problema das pessoas dos dias de Paulo? Qual era o problema das pessoas da antiga dispensação? Diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 3, de 13 a 16, o véu está posto sobre o coração deles, quando eles leem Moisés. Este é o problema dos que estão debaixo da lei ainda hoje, dos que estão na carne. Essa é a segunda diferença entre estar na carne e estar no Espírito. Semana após semana, diz o apóstolo, eles ouvem a leitura de Moisés, eles ouvem a leitura da lei, mas eles não entendem o propósito. Por quê? Paulo diz, porque há um véu sobre o seu coração, porque a mente deles está cega para entender. Assim é um homem natural, assim é um homem na carne, quer ele esteja na igreja, quer ele esteja no mundo. E assim, embora eles estudem, os homens dos dias de Paulo e hoje, e considerem até importante a lei de Deus, cultuem, embora seus mestres passem a vida inteira pregando, expondo, fazendo comentários, formando suas tradições, eles ignoram, Paulo diz, o real significado da lei de Deus. Eles não têm um verdadeiro entendimento. Mas, diz o apóstolo Paulo, quando se converterem ao Senhor, então o véu será tirado. Isso é conversão. O véu foi tirado para se entender o propósito da lei. O véu é tirado e eles começarão a entender. O problema do homem que não é cristão, não é regenerado de fato, mesmo que se diga cristão, é que lhe falta o entendimento desta nova vida que Deus quer que nós vivamos. A vida que Ele revelou no Evangelho, Ele não enxerga. Por que alguém deve viver assim? Por que nós temos que viver dessa forma? Muitas pessoas se incomodam, sentada ouvindo a palavra de Deus. Qual o propósito da nova vida? Porque eu não posso ser como o mundo. Ele não tem nenhuma concepção concernente ao propósito de Deus em relação ao homem. Ele ainda está lutando com isso. Ele não sabe nada sobre o grande plano eterno de Deus e o propósito pelo qual Deus salva os homens. Aqueles judeus liam o Velho Testamento, é o que Paulo diz. Todavia, eles não enxergavam nada disso. Tudo que eles enxergavam era o que as pessoas enxergam hoje. Em muitas igrejas, em muitos lares lendo a Bíblia, só enxergam a lei. E quando eles enxergam a lei, eles entendem tão somente que se eles executassem certas normas e ordens de Deus, eles seriam capazes de agradá-lo, seriam capazes de merecer a salvação. Eles não entenderam a lei, eles entenderam que a lei estava dizendo que o homem é capaz de obedecer, e que através da sua obediência, ele pode merecer ser salvo. Eles nunca enxergaram o real sentido da lei, nunca perceberam que a lei, Paulo diz, é como um aio para nos levar a Cristo. Até hoje a maioria dos crentes dizem, se Deus mandou é porque nós somos capazes. Ele vive na lei, ele tem o entendimento que a geração do apóstolo Paulo tinha. 12.000 anos de evangelho não fizeram diferença. Paulo disse, a lei é como um aio para nos levar a Cristo. A lei não diz que nós somos capazes, ela diz, você está perdido, corra para Cristo.
A lei nos condena. É o que Paulo diz. Eles nunca viram que a função da lei era mostrar o caráter excessivamente maligno do pecado. Que o propósito da lei era mostrar: sem Cristo, vocês estão perdidos, vocês são maus, o coração de vocês são trevas, vocês não podem viver uma vida que agrade a Deus, vocês nunca vão ter méritos diante de Deus. Então Paulo diz, eles nunca entenderam que pela lei veio o conhecimento do pecado. A lei veio para que o pecado abundasse, para que todos vissem a sua maldade, a sua incapacidade de se conformar ao caráter de Deus. Paulo diz, mas por que eles não entendem isso? Porque eles olham para a lei e pensam, nós podemos, nós vamos viver isso, Deus vai nos aplaudir e levar para o céu. Por quê? Porque há um véu no coração deles. Essa era a situação dele, é isso que Paulo chama da velhice do que está escrito. É o homem não entender nada a respeito da lei de Deus, portanto ele não pode entender o Evangelho, porque a lei não o leva para Cristo, a lei o convence de que ele é bom o suficiente para se arrepender e viver uma vida que mereça o céu. Mas no momento em que esse homem se converte, no momento em que ele é regenerado, quando o véu é tirado, ele enxerga, Paulo diz, ele entende. Então o fariseu arrogante que ele era, diz, miserável homem que sou. Então o fariseu arrogante que ele era, que se gabava da sua obediência, diz, eu sou o principal dos pecadores, em mim não há justiça nenhuma, não há nada de bom em mim. Era isso que a lei, esse é o propósito da lei. Essa é a segunda coisa. Toda a posição do homem que se converte, Paulo diz, passa por uma revolução. Agora ele se vê da maneira correta, mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Terceiro lugar, a terceira coisa que agora o homem começa a ver e que diferencia o homem que vive no espírito daquele que vive na carne é a vital distinção entre observar a mera letra da lei e estar interessado no espírito da lei. Essa é a terceira, essa é a grande distinção. E esse explica a grande parte do problema dos fariseus e de todos os judeus e da grande maioria dos crentes dos nossos dias. Eles só se interessavam na letra porque eles acreditavam que podiam de fato, obedecendo algumas coisas, fazer Deus devedor deles. Homens que enxergaram a verdade, mesmo lá na antiga aliança, conseguiram viver além do seu tempo, além do nosso tempo. Homens como Isaías, que diz, todos os nossos atos de justiça são como trapos imundos. Esses judeus estavam interessados na letra, eles nunca entenderam que essencialmente o que importa é o espírito envolvido, mais do que a letra. A palavra de Deus é a expressão do caráter de Deus. Então Jesus, no Sermão do Monte, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, a partir do versículo 17, ele detona esse tipo de mentalidade. Vocês acham que cumprem a lei? Vocês acham que merecem o aplauso de Deus? Ele desmascara essa falsa atitude dos judeus para com a lei de Deus. Vocês sequer entendem o espírito dela, porque eles ensinavam e eles criam que se você não matasse um homem, você tinha obedecido a Deus. Jesus disse, não, quando você sente raiva de um homem, você já o matou. Deus está vendo os seus corações. Vocês deviam se ater ao espírito da lei e não pensar, o que eu devo fazer, o mínimo que eu devo fazer para merecer algo de Deus. Se vocês entendessem o espírito da lei, eles diziam, você pode ter pensamentos sensuais sobre outras mulheres, contanto que você não cometa tenha uma relação sexual, você cumpriu a lei. Jesus disse, não, se vocês começarem uma mulher em suas mentes, vocês adulteraram diante de Deus.
Jesus disse: se você falar raca para o seu irmão louco, você é culpado de assassinato. Ele dá a mesma explicação sobre adultério, sobre andar a segunda milha, sobre deixar a capa. Ele diz: vocês ficaram presos a algumas coisas para se sentirem justificados. Vocês não estavam interessados na verdadeira obediência. Vocês pensavam: qual é o mínimo necessário que eu tenho que obedecer para merecer ir para o céu e para não ir para o inferno, ou para receber o aplauso de Deus, ou para ser um homem decente, ou para ser um homem com méritos diante de Deus. Paulo então admite: assim que eu era verdade ao meu respeito. Nesse mesmo capítulo ele vai dizer isso, no versículo 8 e 9: eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Ele diz isso virtualmente em Filipenses 3, de 4 a 8. Eu fui circuncidado ao 8º dia, segundo a lei eu fui fariseu, eu sou da tribo de Benjamim. Ele disse: eu me prendia a isso, a esses aspectos, achava que isso me fazia o máximo diante de Deus, até que eu entendi que tudo não passava de esterco diante dele, porque eu nunca tinha captado, apesar de ser um homem zeloso e religioso, eu nunca tinha compreendido que a lei diz: não cobiçarás. Não basta você se refrear, não basta não fazer nada, você não pode nem desejar fazer nada pecaminoso. Você peca em sua imaginação, em sua mente, em seu coração. Não basta não matar alguém, você não se tornou justo, você ficou ressentido, você cobiça. Então o Senhor diz em Lucas 16:15: vós sois o que justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês, porque o que entre os homens é elevado perante Deus é abominação. Deus lê a mente de vocês, Deus lê o coração de vocês. Eles perguntaram a Jesus qual é o grande mandamento, querendo apanhar Jesus com uma pergunta concernente às suas 613 regras e regulamentos. Mas Jesus respondeu em Mateus 22, 37 a 39: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Ou seja, vocês nunca vão ceder para nada que o desonre, nem no pensamento, nem na intenção. A lei não é meramente uma coleção de regulamentos. O que Paulo está ensinando é que um homem que vive no Espírito não está interessado em obedecer algumas coisas para se sentir justificado. Ele está interessado de fato em honrar Deus em sua mente, em seu comportamento. Ele nunca fica pensando: até onde eu posso ir que não é pecado. Não, ele não pensa isso. Ele não está só olhando para algo externo, tentando se conformar. No momento em que o homem entra na esfera do Espírito, imediatamente ele percebe que toda a sua anterior moralidade não passa de trapos de imundície, como diz Isaías 64:6. Refúgio, aquela velha justiça com a qual Paulo costumava se gabar e que os homens se gabam. Porque todo homem que acha que merece algo de Deus, quer seja judeu ou quer diga ser evangélico, está se gabando. Aquela velha justiça na qual Paulo se gabava, uma vez que ele percebe o caráter espiritual da lei, o caráter positivo da lei, que é o amar a Deus de todo o coração, toda a força, toda a alma. Ele passa a ver a natureza superficial, mecânica e desesperadora da sua retidão externa, da sua moralidade. A realização externa e superficial, ele percebe, ainda deixa dentro de mim um poço de iniquidades, um poço de coisas imundas aos olhos de Deus.
Mas só o homem que está no Espírito vê isso. Quem está na carne, debaixo da lei, não vê. Tudo que ele consegue ver é o que Paulo diz, eles têm um véu, eles leem a lei, mas eles só conseguem ver, eu sou capaz, eu vou conseguir, eu sou uma pessoa que vou conseguir fazer isso, e Deus então vai me salvar, porque eu vou obedecer ele de tal maneira que ele vai ficar satisfeito. Ele não consegue ver o poço de imundície. Contudo, no momento em que o homem entra na esfera do Espírito, ele vê que ele está completamente condenado. Então ele se vê forçado a buscar a justiça de Cristo. Mas agora, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Quarto ponto de diferença entre viver no Espírito e viver na carne. No Espírito, o homem que anteriormente vivia no que está escrito debaixo da lei, na carne, e agora que vive no Espírito, é que ele agora tem um novo motivo para um viver íntegro. Ele tem um motivo que nenhum homem natural tem. O motivo antigo e o motivo, infelizmente, evangélico dos nossos dias é o medo de Deus. Ele procura obedecer, porque ele tem medo de Deus. A essência da sua busca é a autopreservação, é o interesse próprio que dita a coisa. E o evangelho nem tem vergonha de dizer isso. Vem aqui, você quer ter dinheiro, faça isso e ganha isso. É o interesse próprio que move as pessoas. Paulo diz, isso está na carne, isso está debaixo da lei. Há muitas pessoas que procuram viver uma vida virtuosa, eles temem o inferno, temem o juízo de Deus. Se tão somente alguém disser para eles, você pode fazer isso e você vai para o céu, ele faz, porque o interesse dele nada tinha a ver com Deus. Se alguém disser, você pode ser mundano, viver como o mundo, o inferno acabou, fecharam o inferno, mas o cara está na esbórnia, não é? Tudo que prendia ele era essa autopreservação. Ele continuava um homo incurvatus em si. Essa é a diferença. Ele estava pegado à sua segurança. Te diga a ele que ele não está mais em perigo, e então nada mais o segura. Se tão somente alguém puder provar a ele que não tem mais o juízo de Deus, então você vai começar a ver a diferença da conduta dele. Se alguém mostrar a ele que ele pode viver uma vida mundana, ele precisa só mudar de igreja, mudar de pastor. Se ele encontrar um pastor que convença ele de que ele pode viver como o mundo e que não tem problema, ele está seguro, pronto, ele sai feliz. Puxa vida, isso aqui é pastor, isso aqui é igreja, agora sim, vou aproveitar a vida. Ou seja, tudo que ele está procurando é desobedecer com segurança, porque a obediência só estava relacionada à segurança. Se houver uma maneira de eu desobedecer com segurança, então eu vou desobedecer. O problema é encontrar isso. Eles estavam levando uma vida de temor, autopreservação, interesse próprio. Esses eram os valores supremos. Isso é estar na carne, é estar debaixo da lei. Isso não é o evangelho. Mas mesmo em sua melhor e mais elevada expressão, mesmo quando não é o medo o motivo proeminente no coração do homem, há muitas pessoas hoje que dizem, não tenho medo nada disso, eu quero ser uma pessoa digna, correta. Paulo diz, o homem só faz isso para satisfação própria. Eles desejam manter um padrão, querem satisfazer a sua própria condição e concepção do que é um código moral. Recentemente, alguém disse, a moralidade é a responsabilidade do homem por si próprio. O homem não precisa de nada disso para ser um homem correto, moral. O que é isso? Autojustificação. Essa era a principal dificuldade dos judeus. Paulo disse que essa era a sua dificuldade antes.
No capítulo 10 de Romanos, versículo 13, ele disse: não conhecendo a justiça de Deus, eles procuram estabelecer sua própria justiça, não se sujeitando à justiça de Deus. Eles não se sujeitam ao fato que Deus diz: você é imundo. Eles querem estabelecer a sua própria. É orgulho, ou é medo, autopreservação, ou é orgulho. No versículo 2, porque eles dão testemunho de que eles têm zelo de Deus, mas não têm nenhum entendimento. Eles trabalhavam, eles tentavam produzir justiça, mas diz o apóstolo, eles tentavam produzir a sua própria justiça. E abraçando a sua própria justiça, eles abandonaram a justiça que só Deus pode dar. Isso não é evangelho, isso é a lei. Homens assim estão indo para o inferno. Eles se orgulhavam da sua justiça. Eles estavam muito contentes consigo mesmos. Como Paulo mesmo era, ele diz em Filipenses capítulo 3, segundo a justiça externa que há na lei, eu era irrepreensível, eu era o maior, eu era o melhor. Se alguém merecia aplauso, eu merecia. Quanto orgulho o apóstolo Paulo sentia por ser um homem moral. Ele diz: eu estava perdido. Isto não é o evangelho. Ele tinha entendido mal a lei. Ele diz aos Gálatas que na questão do zelo pela lei, ele excedia a todos. Ele era extremamente zeloso. Ele procurava agradar a si mesmo. Ele procurava se sentir bem, dizer: eu sou um homem correto, sou um homem justo. Ele era um fariseu. Fariseu não é quem usa aquelas roupas. Fariseu é quem está debaixo da lei e tenta estabelecer a sua própria justiça. Não consegue ver a imundície. Então Jesus deixou uma descrição gráfica disso no capítulo 18 de Lucas, na parábola dos dois homens que subiram para orar. O fariseu orou como? Orou como a maioria dos crentes oram: Deus, graças te dou porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros. E aí, com o canto do olho, ele viu um publicano orando e disse: e nem como esse publicano, eu jejuo 2 vezes por semana, dou os dízimos de tudo que eu possuo. Esse homem era o máximo para ele mesmo. Quase que ele diz: glórias sejam dadas a mim. Não é? Porque Jesus morreria por um miserável como esse? É isso que Paulo está dizendo, estabelecendo a sua própria justiça. Essa é a diferença entre no Espírito e na lei. Ele era o máximo. Por que as pessoas, por que a igreja hoje tem dificuldades com as doutrinas da graça? Porque ela humilha o homem. Esse homem não pediu perdão. Ele não disse: são suas misericórdias o fato de eu não ser consumido. Ele não pediu ajuda. Ele não pediu poder. Ele não achava que era Deus que operava em nós, tanto o querer quanto o efetuar segundo a sua boa vontade. Não, não. Ele achava que era ele mesmo. Ele confiava em si mesmo, confiava na sua moralidade, confiava na sua capacidade de obedecer. Ele estava se sentindo satisfeito consigo mesmo. Ele merecia os aplausos de Deus, ele merecia ir para o céu. Ele era uma daquelas pessoas, ele era um príncipe de Deus, ele era um herói. Ele estava em cima da montanha, ele podia escrever um livro para a nossa geração comprar, como ser como ele. Mas Jesus disse: aquele homem não desceu justificado para casa, aquele homem está indo para o inferno. Isso não é evangelho, é a lei. Isso parece espiritual, mas é estar na carne. O seu motivo consistia unicamente em agradar Ele mesmo. Então, na carne, você só obedece a Deus por medo. Você só obedece a Deus por orgulho próprio. Essas são as características da velha vida, vivida segundo a lei, vivida na carne. Mas que diferença quando se chega a esta nova vida do Espírito? Paulo diz: como cristãos,
O nosso anseio é viver em santidade, uma vida piedosa, porque o nosso desejo é agradar a Deus. Por quê? Porque Ele colocou a sua lei em nossos corações, em nossas mentes, e nós ansiamos em tudo expressar o nosso louvor, gratidão a Ele. Vivemos a vida cristã, não porque estamos com medo, não para sermos salvos no fim, nós já somos salvos. Não para agradar a nós mesmos, não para ficar pensando, olha aquele cara ali, rapaz, é um adúltero, olha aquelas pessoas lá, olha aquela... Não é por isso que nós obedecemos, para estabelecer uma diferença em como nós somos melhores que as outras pessoas, não é para agradar a nós mesmos, não é para atingir um padrão pessoal que nós pensemos, agora atingir um padrão alto, não é para mostrar o contraste flagrante entre eu e o mundo. Eu obedeço a Deus todos os dias, e em tudo quero viver em santidade, não é para estabelecer a diferença entre eu e aquelas outras pessoas. Nós não estamos interessados em autopreservação, porque nós sabemos que já estamos salvos, e que nós seremos guardados e preservados até o dia de Cristo. Nós vivemos assim porque nós sabemos que essa é a única maneira de mostrar todo o nosso amor para com Deus. Isso é viver no Espírito. Nossa gratidão, nossas ações de graças por tudo que Ele fez. Paulo expressa de maneira eloquente isso na sua segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14 e 15, porque o amor de Cristo nos constrange. Diz ele, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos, para que agora os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. É por isso, eu quero viver para Ele. Essas palavras são o único argumento do cristão para obedecer. Não é para merecer o céu, não é para não se perder, não é para perder a salvação, não. Eu estava morto, e Cristo morreu por mim, para que eu tivesse vida. Eu teria morrido em meus pecados, na minha miséria. Agora, Ele teria morrido por mim para que eu continuasse como eu era antes, escravo do pecado, vivendo para mim mesmo. Não, mas para que eu vivesse para Ele. O amor de Cristo nos constrange. Morreu por todos, para que agora os que agora vivem, vivam para aquele que morreu por eles. Esse é o motivo da nossa obediência. Não é por causa de nós mesmos, não é para estabelecermos comparações, não é pelo medo, não é por mais nada, é por isso. Não é nem mesmo ser santo o motivo do viver cristão. É agradar a Deus, é glorificar a Deus, é exaltar o seu nome. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Esse é o motivo da nossa vida de obediência. Isso é o único motivo da santificação. Se alguém não compreendeu isso, não é cristão, não é cristão. Pode ter nascido na igreja, se ele está se santificando para merecer alguma coisa de Deus, com medo de alguma coisa, ou para estabelecer a diferença entre ele e o outro, ou para ficar satisfeito, achando que Deus aplaudirá a sua justiça. Ele não é cidadão do reino de Deus. O homem na carne não sabe nada disso. Ele vive, mesmo quando ele é altamente religioso como Paulo, ele vive para a sua própria glória. Ele vive para dizer, eu não sou como aqueles homens. Agora, um homem no espírito vive para a glória de Deus. Para a glória de Deus, não para si. Se um homem busca um cristianismo que lhe agrade, ele está gritando que ele não é uma nova criatura. Se ele procura um cristianismo que se adapte ao seu estilo de vida mundano ou fariseu, ele está dizendo, eu vivo para agradar a mim mesmo. O amor de Cristo não me constrange. Eu ainda estou debaixo da lei. O seu grande motivo, todos aqueles que nasceram de novo, é esse. É agradar ao Deus de infinito amor, misericórdia, compaixão, bondade, que enviou o seu Filho. Há um amor, é um amor tão admirável, que requer na minha vida
O amor de Cristo nos constrange. É desse modo que o Novo Testamento prega a santidade. Só desse modo, qualquer outro apelo por santidade é a lei. Não é o Evangelho. Esse é o único motivo legítimo para nós sermos santos. Porque o amor de Cristo nos constrange, porque um morreu por todos, logo todos morreram para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos. É o constrangimento desse amor. Nós não podemos ir a uma reunião, a um culto, porque nós temos algum problema e queremos ficar livres deles. Nós devemos estar livres do nosso ego, que é a única coisa que se interpõe, que é o oposto daquilo que o Paulo está dizendo. O amor que nos constrange para que a gente não viva mais para nós mesmos. Se a razão que trouxe um homem num culto, ou que leva ele num culto 50 anos, é ele mesmo e os seus interesses, ele está debaixo da lei, e ele vive na carne, e sua alta moralidade o levará para o inferno, da mesma maneira que aquele homem que também vive na carne, na mais profunda imoralidade. As pessoas vêm ao culto, nós devemos confrontá-las com as exigências de Cristo crucificado e morto, que deu a sua vida, cujo corpo foi partido, cujo sangue foi derramado, para que pudéssemos ser resgatados, redimidos, tornados filhos de Deus. O motivo que nos traz a cada culto, que nos faz viver em santidade, é o amor, a gratidão, o louvor, a ação de graças. O cristão é um homem que tem um motivo completamente novo, que nenhum homem na carne tem. Todo homem na carne, debaixo da lei, tem motivos centrados em si mesmo. O cristão tem um motivo que não está nele. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito, não na velhice da letra. Rapidamente, a quinta consequência que decorre dessa: esse homem, com esse novo entendimento, com esse novo motivo, vive sua vida num espírito inteiramente novo. É o que Paulo está dizendo. No próximo capítulo, no versículo 15, ele diz: nós não estamos mais num espírito de escravidão. Por quê? Ele diz: não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas vocês receberam o espírito de adoção, pelo qual vocês clamam: Abba, Pai. Que espírito de escravidão? É a lei. É o que é grande parte do Evangelho hoje. É aquela velha vida debaixo da lei. Aquilo é uma dolorosa escravidão, uma escravidão pior do que qualquer fardo pesado. Todo homem, quer ele seja altamente religioso, como grande parte dos homens que Paulo está falando, que vive debaixo da lei, ele vive num desamparo, num desespero, ele vive num espírito que está sempre sob tensão, pressão e aperto. Será que hoje eu vou viver o suficiente para merecer o céu de Deus? Será que eu vou conseguir manter isso até o fim, até a hora da morte? É uma escravidão. Paulo chama isso de estar debaixo da lei na carne. Eu estou sendo bom o suficiente para ser salvo quando morrer? Se eu acho que sim, essa é uma pergunta da lei. Ela é uma armadilha. Ela leva o homem para o inferno, porque se o homem pensa: será que eu estou vivendo o suficiente para merecer ir para o céu? Qualquer resposta leva ele para o inferno. Se ele achar que sim, ele é orgulhoso. Se ele achar que ele vive uma vida que merece o céu, ele está perdido. Agora, se ele achar que não, ele fica desesperado. Essa é a lei. Não tem jeito, não tem saída. Se ele pensar: eu mereço ir para o céu, ele está indo para o inferno, ele é um homem orgulhoso. Agora, se ele pensar: eu não estou conseguindo ser obediente o suficiente para ir para o céu, ele vai viver em desespero. É uma armadilha. Paulo diz: não há escravidão na vida cristã mais. Jesus diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. O incrédulo não tem fome e sede de justiça, mesmo que ele seja batizado e membro da igreja. Ele está tentando viver uma vida moralmente boa, lá no mundo ou na igreja, porque ele tem medo de Deus. E ele só tem medo de Deus porque ele não quer sofrer. Ou, como nós vimos, por causa do seu orgulho. Ele vive naquilo que o mundo diz, os crentes falam rindo, achando isso muito engraçado, que tudo que é bom, imoral, ilegal, engorda. Isso é escravidão.
Ou seja, divertido mesmo era ser imoral, mas é imoral. É isso que Paulo chama de escravidão. O cara não está fazendo o que ele quer fazer. Ele não está fazendo, mas ele está arrasado. É imoral, é legal, engorda, isso é o que o mundo diz. É isso que é escravidão. A maior parte das pessoas que estão debaixo da lei, mas estão na igreja, são assim. Eu tenho que obedecer a Deus. Paulo disse, isso é escravidão. O homem é um escravo. Você não pode ser cristão sem que você possa dizer, sem que possa ser dito de você verdadeiramente, ele é um homem que tem fome e sede de justiça. Então os cristãos são felizes, são bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Você vê, há algo interno neles que quer. Eles não são escravos, a lei é uma escravidão. O homem internamente não quer, mas ele tem que se conformar simplesmente a algo externo. Dentro dele, aquilo não está. Ele acha que bom mesmo é o pecado, é o imoral que engorda. Mas o cara queria comer à vontade, mas não queria ser gordo. Então ele faz dieta, mas ele é um escravo, ele não é feliz. Ele fica olhando para a comida. Meu Deus. Paulo diz, é isso, é assim que as pessoas vivem na lei. Quem não nasceu de novo, é assim que ele obedece a Deus. Ele é um homem moral, ele está destruído por dentro, ele é um escravo. Paulo está dizendo, Deus não nos deu o espírito de escravidão, para voltarmos de novo a viver assim. Homens que queriam viver como o mundo, mas não podem, estão carregando o fardo da lei. Não! Um cristão inteiramente diferente, ele tem fome e sede de justiça, então ele é bem-aventurado. Por quê? Bem-aventurados os que têm fome e sede, porque eles serão fartos, eles vão ter a santidade que eles desejam, eles vão ter a vida de Deus que eles querem. Não é escravidão. Os mandamentos de Deus eram muito pesados, enquanto ele não era regenerado. Mas agora ele diz como João, os seus mandamentos não são pesados. Ele não está em escravidão, ele não está se adequando a algo externo que ele acha horrível, por alguma razão. Agora nós amamos os seus mandamentos. Não são mais uma tarefa horrível. Obedecer a Deus, viver uma vida que é diferente da do mundo, não é uma tarefa horrível para nós, para os que estão no Espírito. Agora nosso grande desejo é viver exatamente assim, é ser exatamente diferente do mundo. Nós não amamos o mundo, portanto, não queremos ser como o mundo é. É isso que Paulo acrescenta em 2 Coríntios 3,17. Ora, o Senhor é Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Não é mais escravidão. Em outra tradução, onde o Espírito é Senhor, aí há liberdade. Quando você está na esfera do Espírito, você está vivendo a liberdade. Não há liberdade debaixo da lei, é algo externo. Você está tentando se conformar, dentro de você está morrendo. Aquilo é um fardo. Você vê o tempo todo Deus te vigiando e pensar, se Deus cochilasse, se Deus esquecesse de mim hoje, eu ia aproveitar. O cara é um escravo, ele tem medo de Deus. Deus é um feitor para ele. Esse homem está debaixo da lei, esse homem está na carne, esse homem está indo para o inferno. Essa foi a experiência de Lutero como um monge. Ele diz, jejuando, suando na minha cela, mas quando o homem é regenerado, ele está na esfera da liberdade do Espírito. Os grilhões que o retinham foram quebrados. Agora ele quer ser. Agora ele quer, ele deseja, ele tem fome e sede de justiça. Ele quer viver uma nova vida, ele ama essa vida. Não havia encorajamento naquela velha vida. Não há encorajamento no evangelho que não é evangelho, no evangelho que é lei, não é? Nós somos totalmente sempre dominados pelo desânimo ou pelo orgulho. Ou nós ficamos orgulhosos porque achamos que estamos cumprindo as coisas e Deus está feliz conosco, nos aplaudindo e nós merecemos o céu, ou nós estamos desanimados e arrasados porque estamos achando que estamos indo para o inferno porque não conseguimos cumprir o padrão que nós achávamos que devíamos cumprir. Mas tudo ficou maravilhosamente diferente. Começa com uma consciência
de que nossos pecados foram perdoados, totalmente perdoados. Deus diz que na nova aliança é isso que Ele faria. Em Jeremias 31:34, lhes perdoareis a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Isso é a nova aliança. Nada exerce tanto poder de libertação como saber que todos os nossos pecados foram perdoados. Na verdade, todos os pecados, passados, presentes e futuros. É o pensamento mais libertador que se pode ter. Se você está preocupado com o perdão, com sua posição diante de Deus, se você vai conseguir, se você não vai conseguir, se você vai ser bom o suficiente, você vai viver deprimido, não há como. Ou vai viver em orgulho. Nesse estado de depressão, Satanás sempre leva vantagem. Nada é mais maravilhoso do que a graça, a nova aliança. Por quê? Porque nós sabemos que estamos perdoados. Nós sabemos que não estamos tentando alguma coisa. Nós sabemos que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós estamos livres. Em segundo lugar, e resumindo o que estivemos dizendo até então, no capítulo 6, nós outro dia meditamos sobre isso. Paulo diz: nós estamos mortos para o pecado, nós estamos mortos para a lei, estamos mortos para a morte. No 6, do 9 a 11, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele, pois quando a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus. A morte não tem mais domínio sobre nós, o pecado não tem mais domínio sobre nós, nem a lei. Como cristão, eu estou morto para o domínio do pecado, estou morto para o domínio da lei. A lei nunca vai me condenar mais, porque eu não estou mais debaixo da lei. Paulo, no capítulo 6, nós meditamos sobre isso aqui, diz: nós estávamos casados com a lei, mas nós morremos em Cristo, para nós casarmos com um novo marido. E tendo morrido nosso antigo marido, nós não estamos mais. Quando nós pecamos, nós não voltamos para aquele marido. Nós estamos em Cristo. Então, nós estamos mortos para a lei. É por isso que nenhuma condenação há. Quem está debaixo da lei está sempre condenado. Mas nós morremos para o pecado também. Então nós vivemos, Paulo diz, em novidade de vida. Isso é maravilhoso. Essa é a liberdade dos filhos de Deus. É a liberdade que eles gozam. Eles sabem que não há nenhuma condenação. Agora eles têm um novo coração, que amam o caminho de Deus, querem viver para Ele. O amor de Cristo os constrange. E Deus disse: na nova aliança eu habitarei neles, e andarei com eles, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Na manhã de uma grande batalha, em que a Inglaterra estava envolvida, um dos generais mais famosos, um almirante disse: a Inglaterra espera que cada homem cumpra hoje o seu dever. É o que cada nação diz para os seus filhos quando está em guerra: esperamos que você cumpra o seu dever, que você haja assim, como um filho da Inglaterra, como um filho do Brasil, como um filho desta nação. Vai lá, dê sua vida. É isso, essa é a verdade. Esse é o maior encorajamento. Deus está dizendo: você é meu filho. Você não recebeu um espírito de escravidão para estar de novo debaixo da lei, com medo. Você é meu filho, pelo qual você recebeu um espírito pelo qual você clamava: Pai, você é meu filho, viva de maneira tal, ande de maneira digna, como um filho meu. Você não está tentando conquistar nada. Ande de maneira digna, com aquilo que você é agora em Cristo. Deus estabeleceu um propósito para nós. Paulo diz em Tessalonicenses: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. É por isso que nós vivemos em santidade, é porque essa é a vontade de Deus, essa é a nossa vontade, é honrá-lo. Já encontramos isso, sabe, numa expressão máxima, no capítulo 5 de Romanos, no versículo 10, porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados pela morte do seu Filho, muito mais estamos já reconciliados, seremos salvos pela vida de Cristo. A vida dele habita em nós, o seu Espírito habita em nós. Se quando nós estávamos mortos e éramos inimigos, ele nos salvou, agora que a vida dele está em nós, nós viveremos.
estamos certos, estamos seguros, estamos garantidos, seremos salvos completamente, inteiramente, nada pode deter isso, é o que Deus está fazendo. Então pense na sua relação com Cristo, de um verdadeiro homem regenerado. Ele está casado com Cristo. Jesus é meu esposo, meu pastor, meu amigo, meu Senhor, minha vida, meu caminho, meu fim. Ele é tudo em todos. Um homem na carne não conhece nada disso. No mundo ou na igreja, ele vive debaixo da lei. Tudo que ele tem é moralidade. Quando ele consegue atingir um padrãozinho, ele se sente orgulhoso. Quando ele não consegue, ele se sente mal, porque ele acha que está indo para o inferno por isso. Ele está vindo para o inferno em sua bondade, mas ele achava que não. Depois pense na esperança da glória. Cristo em nós é a esperança da glória. A esperança da glória não está em eu me sujeitar a algo externo. Não, a lei de Deus está no meu coração. Mas não é o que eu faço, onde está calcada a minha esperança. Sendo, pois, justificados pela fé, nós temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça. O que nos faz firmes? A esta graça na qual estamos firmes. E nos gloriamos em quê? E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Esse é o encorajamento evangélico. 1 João 3,3 diz: e qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Isso é viver no Espírito, a liberdade, a regozijo, a esperança, a ação de graças, a vida que o homem quer viver. É isso que Paulo disse então. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de Espírito. A sexta diferença: o velho homem, a velha vida, você estava entregue a si mesmo, o que era impossível, diz o apóstolo Paulo, no versículo 3, do próximo capítulo, visto como estava enferma pela carne. A carne não é o nosso corpo, é a nossa natureza. Estávamos incapazes. Deus deu os 10 mandamentos, Deus ensinou a verdade, e Ele disse assim, como Ele diz no capítulo 10, versículo 5 dessa carta: se os cumprirem e continuarem a cumpri-lo, vocês se salvarão por fazer isso. Se vocês forem perfeitos, vocês merecem o céu. Mas então Ele diz: mas todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, não há um justo, não há um sequer. O homem deixado entregue a si mesmo não pode cumprir a lei. Ele é um escravo, um vassalo do pecado. Todavia, no novo homem, naquele que vive no Espírito, não debaixo da lei, ele tem uma nova vida, ele é participante da natureza divina. Então Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ele não está dizendo, como eu já vi pessoas, fariseus evangélicos, dizer: está vendo, eu não vou estudar a Bíblia, a letra mata. Paulo está dizendo o seguinte: quem vive debaixo da lei, morre, porque não pode obedecer. Mas quem nasceu de novo, vive. O Espírito vivifica para nós vivermos. É isso que Paulo está ensinando, o Evangelho. Nós precisamos de vida, vigor e poder para vivermos uma vida para Deus. Não somente isso, o Espírito que deu a palavra agora habita em nós, age em nós. Então agora Deus diz para nós em Filipenses capítulo 12, versículo 12 e 13: operai a vossa salvação com temor e tremor. Como eu posso fazer isso? Porque se coloca isso diante de mim, isso é impossível. Os patriarcas falharam, os judeus falharam, todos os homens falharam. Mas Paulo diz: porque é Deus que opera a vossa salvação com temor e tremor. Como? Porque Deus é que opera em vocês, tanto desejar como realizar, segundo a sua graça. Amém, queridos? Segundo a sua vontade. Debaixo da lei, o homem está entregue a si mesmo. E todos são destituídos da glória de Deus, todos são como um imundo. Mas agora Paulo diz: se pelo Espírito mortificares as obras do corpo, só pelo Espírito, só nesta nova vida, só quando você já não está mais debaixo da lei, só quando nenhuma condenação há mais sobre você, só quando a tua motivação é a motivação desta nova vida, então você consegue
pelo poder de Deus operando em você, viver uma vida que o exalte. Se não, é inútil. Você pode sair do mundo, você pode abandonar todas as coisas mais que você acha, ficar dentro de um quarto, dentro de uma caverna, como as pessoas faziam, mas o mundo está dentro de você. A corrupção não estava fora, estava dentro. Então Paulo diz, 2 Timóteo 1,7, Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor, de moderação, ou seja, um espírito de poder, de amor e de disciplina. Isso é que é estar no espírito, não estar na carne. Ou então, como ele diz no capítulo 6, versículo 14 dessa carta, o pecado não terá mais domínio sobre vós, porque vocês não estão mais debaixo da lei. Ou como diz João, na sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 4, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Você tem o poder, vocês têm a força, Deus opera em vocês, toda a glória pertence a Ele. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito, e não na velhice da lei, ou seja, e não debaixo da lei, mas debaixo da graça. E por fim, o resultado é completamente diferente, sabe? Paulo diz em 2 Coríntios 3,6, quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Na carne o homem, a lei o condena, todos os seus frutos morais, ou que as pessoas não achem morais, são para a morte. Então ele diz em 2 Coríntios 3,6, a letra mata, sempre mata. Quem vive na carne, quem vive debaixo da lei, está morto. Pelas obras da lei ninguém será justificado, ninguém será aceito. Aquela velha vida é uma vida de constante luta e constante fracasso, de constante derrota. Quando o homem acha que ganhou alguma coisa, ele começa a se sentir orgulhoso. Agora não é? O homem ou está orgulhoso, se sente completamente desamparado, mas agora, 2 Coríntios 3,18, Paulo diz, o Senhor é aquele Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Então ele acrescenta, mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, nos transformamos de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor, ou seja, dia a dia o Espírito Santo está nos transformando na mesma imagem de Cristo. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, estamos sendo transformados. Não somos nós que estamos nos transformando, algo está sendo feito em nós, estamos sendo transformados. Isso é viver no Espírito, com esse novo entendimento, novo discernimento, novo motivo, novo amor, novo poder. Tudo isso é real e nos transforma dia a dia na mesma imagem de Cristo, numa vida progressiva. Quando um servo de Deus está à beira do túmulo, ele não é como ele era quando ele começou, ele foi sendo transformado de glória em glória, é o que ele diz, sendo nós transformados de glória em glória, pelo poder do Espírito. Então, Paulo termina em Filipenses 1,6 dizendo, aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Se você está na mão do grande oleiro, Paulo está dizendo, se Deus, por intermédio do seu Filho, habita em você, por seu Espírito, se através de Cristo e pela habitação do Espírito, Ele começou uma obra em você, então esse oleiro nunca desistirá, nunca deixará a obra incompleta, Ele vai completar até aquele dia, e Ele vai te apresentar, como diz Efésios 5,27, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santos e irrepreensíveis. Eu só posso terminar essa mensagem com um dos textos mais maravilhosos da Bíblia, que diz, ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar, e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria, perante a sua glória, ao único Deus Salvador nosso, por Jesus Cristo nosso Senhor, seja a glória, a majestade, domínio e poder, por todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. Vamos ficar de pé, amém, queridos.